Olá, educando, educanda, gestão escolar e os sujeitos do campo, né? Essa aula nos faz refletir quem são os sujeitos do campo, né? Porque para fazer uma gestão escolar da escola do campo é preciso, né, reconhecer as especificidades dos sujeitos do campo, né? E quem são os sujeitos do campo, né? Quais são as especificidades desses sujeitos do campo? Geralmente são sujeitos que trabalham, né? São famílias que vivem da agricultura. Deixa eu ver aqui a nossa aula com esse tema, gestão escolar e os sujeitos do campo. Sou a professora Maria Leonês, disciplina Gestão da Escola do Campo, videoaula da unidade 1. Nessa nossa videoaula, aqui eu coloquei um pensamento, né, uma reflexão para a gente refletir sobre os sujeitos do campo, sobre a educação do campo, pensar, refletir, né, sobre o sentido da educação do campo. Então, a luta passa a ser por uma educação no e do campo. Toda vez que a gente utiliza no campo e do campo, tem os seus significados. A educação no campo quer dizer que a educação vai até os sujeitos do campo, até os sujeitos campesinos. A educação do campo envolve o quê? Currículo, práticas pedagógicas que levem em consideração os sujeitos campesinos, como um exemplo, como a própria metodologia da pedagogia da alternância, que nós já estudamos nesse curso. A metodologia da pedagogia da alternância é uma metodologia que leva em conta as especificidades do sujeito do campo, dos movimentos sociais. Por quê? Porque ela mistura o tempo da escola, o tempo do trabalho, e é um currículo todo pensado para o campo, é um currículo do campo, não é o currículo da cidade que vem para a educação no campo. Então, toda vez que nós falamos da luta por educação no e do campo, né, tem a ver com essas questões. No campo é a escola no campo, no meio rural, do campo, que realmente seja um currículo específico que leve em consideração os sujeitos que vivem no campo. Então, é uma educação do campo, não é uma educação que, de certa forma, vem lá de cima, vem da cidade urbana, né? Vem do meio urbano. Então, assim, o povo tem direito a ser educado no lugar onde vive, para não precisar ir para a cidade. Então, é a educação no campo. O povo tem direito a uma educação resultante das reivindicações dos processos formativos, vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais. Essa reflexão eu tirei de Arroio, né, Caldarte e Molina, 2004, páginas 151 e 152 páginas. Então, aqui, continuando aqui, as nossas reflexões, né, sobre gestão escolar e sujeitos do campo. Gerir a escola do campo né, o que significa gerir a escola do campo? Nesse semestre, vocês terão a oportunidade de conhecer mais de perto a escola do campo. Por quê? Porque vocês vão realizar o estágio supervisionado. Geralmente no estágio vocês poderão conhecer um pouco da rotina da escola do campo, poderão conversar com os professores, diretores, gestores, poderão conhecer um PPP da escola do campo, por exemplo, né? Então, o que é gerir a escola do campo, né? Vamos refletir o que é gerir.
colocar os movimentos sociais como protagonistas da educação. Os protagonistas, né, do processo de criação da educação do campo são os movimentos sociais camponeses, que vem nessa luta, né, há muito tempo, há muitas décadas, né, que se fortaleceram na década de 1980, 1990. Então, os movimentos sociais camponeses são os protagonistas por lutas, né, em prol da educação no e do campo, certo? Então, estão sempre em estado de luta para conquistar, né, o que já tem aí hoje conquistado nos dias atuais. O negócio hoje é melhorar o que já tem, garantir esse direito que já foi conquistado com muita luta dos movimentos sociais, principalmente MST, Movimento Sem Terra, garantir que esses direitos continuem aí e melhorem, né? Isso faz parte da luta dos movimentos sociais camponeses, com destaque aos movimentos sociais de luta pela reforma agrária, né? E eu já coloquei aqui, citei MST. Então, o vínculo de origem da educação do campo é com os trabalhadores. Pensou em educação do campo, pensou nos sujeitos trabalhadores do campo, sujeitos camponeses. São eles que lutam por uma escola no campo e do campo. Uma escola, né, uma instituição lá no campo, para ninguém precisar sair para a cidade, abandonar o campo, né? Porque a escola no campo vai fazer com que os jovens, as crianças, os sujeitos do campo estudem no campo. E do campo, como eu já falei, são propostas pedagógicas e currículos que atendam às especificidades da rotina, das rotinas do campo. Então, o vínculo de origem da educação do campo é com os trabalhadores, né, que eu já falei aqui, pobres do campo, os trabalhadores da agricultura, trabalhadores sem terra, sem trabalho, mas primeiro com aqueles que já dispostos a reagir, a lutar, a se organizar contra o estado da coisa, né, que está aí. Para aos poucos buscar ampliar o olhar para o conjunto dos trabalhadores do campo. Passando aqui mais adiante, ainda sobre a temática dessa nossa aula, a educação do campo se identifica pelos seus sujeitos, né? A educação do campo significa que ela tem que se identificar pelos seus sujeitos que vivem no campo. É preciso, então, compreender que por trás de uma indicação geográfica, por trás do meio rural, por trás do campo e de dados estatísticos isolados, está uma parte do povo brasileiro. As pessoas que vivem no campo são pessoas do Brasil. São trabalhadores rurais, trabalhadores sem terra, são brasileiros. Vamos colocar essa condição, né? Se identificam como brasileiros. Vivem nesse lugar desde cedo, né? Onde as relações sociais no campo, da vida do campo, são específicas, seguem rotinas diferenciadas da vida na cidade, né? Então, essas rotinas específicas do trabalho no campo, ela compõe a vida no campo e a vida do campo, em suas diferentes identidades, né? E em sua identidade comum. As pessoas que vivem no campo, né, são pessoas com diferentes idades, famílias, são diferentes organizações de movimentos sociais,
pessoas que vivem em comunidades, né, que se ajudam muitas vezes. Então, a perspectiva da educação do campo é exatamente a de educar as pessoas, alfabetizar, letrar, de uma forma crítica, de uma forma que essas pessoas possam acordar para a realidade, né? É que essa alfabetização, na perspectiva também do letramento, seja de forma crítica, reflexiva. Opa, o que é isso aqui? O que está acontecendo aqui? Por que que isso é assim? Por que que fulano vive assim? Por que que está acontecendo isso? Né? Então, assim, uma formação que seja crítica, formadora, que forme o sujeito do campo de uma maneira integral, que os sujeitos do campo, né, com essa formação, possam participar da vida em sociedade, possam conhecer seus direitos, conhecer seus deveres e continuar lutando por melhoria, por melhorias também, né? Vamos colocar aqui no plural. Então, a perspectiva da educação do campo é exatamente a de educar as pessoas que trabalham no campo para que se articulem, né? Articulem, se organizem, né? Se assumam enquanto sujeitos da direção de seu destino, né? Ou seja, são pessoas, são sujeitos que precisam tomar de conta de si, do seu destino, dos seus sonhos, seus desejos. Para isso é preciso ler, é preciso conhecer, é preciso debater, é preciso escrever, é preciso participar das práticas sociais, conhecer os diversos tipos de gêneros textuais que circulam na sociedade também. Então, o conhecimento, né, é a chave para continuar lutando por melhorias. Então, aqui, uma educação do campo, uma gestão da escola do campo, que leva em conta as especificidades dos sujeitos do campo, né? Trata-se de uma educação dos e não para os sujeitos do campo. Não é uma educação que vem da cidade para o campo. É uma educação dos sujeitos do campo, específico do campo, um currículo do campo, né? Dos sujeitos, que leva em conta as especificidades desses sujeitos. Feita assim por meio de políticas públicas, mas construída com os próprios sujeitos dos direitos que as exigem. Aqui eu já posso fazer um link com a questão da participação desses sujeitos na escola do campo, né? Como a gestão da escola pode motivar, mediar, buscar cada vez mais essa participação dos sujeitos do campo, das famílias campesinas, dos sujeitos campesinos, para participarem da vida escolar de seus filhos, sua própria vida escolar, né? Participando das reuniões, vários acontecimentos, né? Dentro da escola, da elaboração ou reelaboração do PPP, do Projeto Político Pedagógico, né? São maneiras de participar. Então, a afirmação desse traço que vem desenhando nossa identidade é especialmente importante se levamos em conta que, na história do Brasil, toda vez que houve alguma sinalização de política educacional ou de projeto pedagógico específico, isso foi feito para o meio rural e muito poucas vezes, né? Muito poucas vezes com os ou pelos sujeitos do campo. Então, assim, é interessante a educação do campo, né? No campo,
de uma forma que forme esses sujeitos integralmente, né, de maneira crítica, que seja uma formação problematizadora, como defende, né, Paulo Freire, a teoria de Paulo Freire, para que esses sujeitos do campo possam participar das construções das políticas públicas educacionais para o campo. Né? Então, para participar é preciso conhecer, saber que pode participar, até quando, até onde pode participar, dar sua opinião, ouvir. Além de não reconhecer o povo do campo como sujeito da política e da pedagogia, sucessivos governos tentaram sujeitá-lo a um tipo de educação domesticadora e atrelada a modelos econômicos perversos. Aqui fala um pouco da trajetória da educação rural, né? Antigamente iniciou com a educação rural. Então, era uma escola que estava no campo, só que não era do campo. Por quê? Porque era um modelo de escola, um modelo de currículo, de prática que vinha da cidade. Então, era só uma escola no campo, inserida no campo, que não era do campo. Por quê? Porque não tinha participação dos sujeitos do campo, não eram propostas nem currículos pedagógicos pensados para a educação do campo. Então, tem essa questão também, era outro projeto educativo. Projeto de educação do campo, né? Precisamos ainda desdobrar na reflexão do projeto da educação do campo o debate sobre pedagogias e metodologias que trabalhem a capacidade real do povo para esta atuação como sujeito da construção de políticas públicas, sujeito da construção de projetos de desenvolvimento, da reflexão política e da reflexão pedagógica sobre seu próprio processo de formação como sujeito. Então, aqui foi uma breve aula para a gente refletir, né, sobre gestão escolar e os sujeitos do campo. Tão importante, né, que os gestores escolares do campo levem em conta as especificidades dos sujeitos do campo, conheçam a comunidade onde a escola está inserida, procure mediar a participação, abrir espaço, né, buscar mesmo uma forma de participação, que essas famílias participem das reuniões, dos conselhos, né, dentro da escola, que estejam sempre por dentro dos assuntos da escola do campo, né? São assuntos que, de certa forma, têm a ver com a sua formação, formação dos seus filhos, né? Então, é interessante buscar meios, né, de mediar essa participação dos sujeitos dentro da escola, que esses sujeitos sintam-se capazes de participar, tenha espaço para participar, né? Então, é um desafio posto, né? Isso na prática pode ser um desafio, né? Buscar essa participação dos sujeitos do campo. Por quê? Porque as pessoas, as famílias precisam, né, conhecer seus direitos, saber que podem participar. Então é isso.